Olá pessoal, estamos de volta com a nossa série de videoaulas sobre o Laravel e na aula de hoje nós iremos criar um formulário e vamos configurar uma rota para esse formulário. Então, cumprindo aí a ideia do create, update e delete, na aula passada nós fizemos o que? O reload, né? No caso foi essa função, agora nós iremos fazer essa função aqui, create. Acabou que ele trouxe duplicado aqui o telefone e deve ter sido só na Blend lá que eu devo mudar. Então vamos lá. Eu estou aqui no nosso cliente, controller, e agora vamos abrir primeiro a Blend para a gente corrigir aquele detalhezinho lá. Então em vez de telefone eu vou chamar aqui CPF. Então se eu der um Ctrl S aqui e voltar para lá, e ele atualizou aqui para o CPF que eu digitei. Agora vamos voltar aqui para onde a gente estava. E aqui a gente simplesmente vai criar agora um formulário. Então, para que a gente possa criar um formulário, eu vou clicar aqui em New File e vamos criar aqui cliente cadastrar.blend.php. E aqui nós iremos repetir novamente aquele HTML, dou um Enter aqui, ele já gera tudo. E agora a gente vai fazer o nosso formulário. Então temos aqui nosso form. E aqui ele segue a mesma lógica. Ó. Se eu digito form e aperto Enter aqui, ele já cria a nossa estrutura. Então já criou a nossa estrutura do form. E aqui na nossa action, como vai ser a nossa action? A nossa action vai ser aí um comando PHP, que ele vai chamar quem? Ele vai chamar um método chamado action. E esse action aqui, ele vai simplesmente chamar o nosso controller com cliente controller arroba quem? Arroba salvar, que vai ser o método que nós iremos criar lá. E eu vou passar um segundo parâmetro que é zero. Esse parâmetro significa o quê? Que no momento que eu vou enviar esse formulário, ele vai enviar um parâmetro zero, que é para saber que a gente está na criação. Quando for para editar, esse parâmetro não vai ser zero, vai ser o valor do ID. Mas aí vai ser nas próximas videoaulas. Nesse primeiro momento vamos criar o input. Vou simplesmente criar aqui o input. Ele já tem aqui alguns inputs pré-definidos, então eu clico aqui em input. No caso eu não quero um button, eu quero um text. E nesse input eu vou ter um name, que o nome dele vai ser o próprio nome do cliente lá. O valor por enquanto não vai ter nada. Eu vou simplesmente repetir novamente input. Eu vou botar aqui dois pontos text. Deixa eu ver se ele aparece. Opa. Input text não apareceu. Então tá. Então vamos digitar aqui, selecionar, Ctrl V, o velho Ctrl V, Ctrl C. Aqui vamos chamar telefone. E aqui vamos chamar de CPF. CPF. Vamos colocar um label aqui para que não fique tão ruim. Label, nome. E vamos dar uma quebra de linha aqui. BR. Um BR aqui também. Segue essa mesma lógica aqui para o de baixo. Vamos criar um label para telefone. Telefone. E vamos criar outro label também para o CPF. CPF. E aqui eu vou botar um BR que ficou faltando. BR. E aqui BR. Feito isso, fizemos a inserção dos nossos inputs. Agora vamos inserir o nosso button aí. Então vai ser o nosso input. Aí sim vai ser o nosso input button. E aqui nós iremos fazer. Iremos colocar o nome aqui salvar. Salvar. Feito isso, salvamos Ctrl S. Fizemos o nosso formulário para esse primeiro momento. Então, o que é que a gente precisa fazer agora? A gente simplesmente precisa vir na nossa rota, configurar a nossa rota. Então, como nós estamos utilizando o método post aqui, nós iremos criar uma rota. Vamos copiar isso aqui, Ctrl C, e vamos mudar aqui para post, tá? Que é a rota que nós estamos passando lá. E aqui vai ser cliente
E aqui vai ser, em vez de listar, vamos chamar o método salvar. Ok? Então um Ctrl S, venho aqui em clientes. E aqui em clientes eu vou criar um novo método que vai ser public function, function, e eu vou chamar aqui de salvar, que ele vai receber como parâmetro um request, $request, que é o parâmetro do formulário que ele vai pegar. E aqui eu vou simplesmente pegar aqui os valores dele. Então primeiro vamos instanciar aí um objeto, que esse objeto vai ser cliente. Então cliente vai receber quem? Vai ser new cliente. Então esse cliente aqui nós iremos simplesmente, sim, a gente recebe também um ID lá do formulário, então vai ter request, ID, né, que é aquele parâmetro que a gente está passando aqui, ó. Primeiro parâmetro e o segundo. E aqui a gente vai verificar se ID igual a 0, ele vai entrar dentro desse if. Eita. Ok. E aqui a gente vai simplesmente dizer o seguinte, ó. Cliente, $cliente, vai a propriedade nome, vai receber quem? Vai receber o request lá. Request, traço, no caso chama input. E eu tenho esse mesmo repetek para os dois outros atributos, que vai ser aí telefone e depois CPF. Feito isso, nós pegamos todos os dados do formulário e finalmente vamos salvar. Então vai ser cliente, chama o método save. Feito isso, ele vai salvar. Depois disso, ele vai redirecionar. Então vamos ter aí um return, que ele vai redirecionar, redirect, que ele vai chamar aqui o método redirect with, eu vou dizer para onde é que ele vai ser redirecionado. Na verdade aqui é action, e eu vou passar aqui a action que eu quero executar, que é o próprio cliente controller @listar, que ele vai chamar o método lá de cima. Essa barrinha aqui eu posso tirar. Então é isso. Depois que ele pegar os dados do formulário, ele vai pegar os dados do formulário e vai passar como parâmetro para cada atributo. Depois ele salva no banco de dados. Depois que salvar, ele chama um redirect para chamar o listar. Ok? Então, vamos testar aqui agora o nosso... no caso aqui, faltou a gente fazer a mudança na rota, que vai ser cliente cadastrar. Vamos salvar aqui. Então, se eu vier aqui digitar cliente barra cadastrar, ele era para abrir aí o nosso formulário. Ele não abriu. Por que ele não abriu? Porque faltou um detalhezinho aí. Então, pessoal, deu esse erro aqui porque eu acabei esquecendo aqui de fazer uma configuração. Então, primeiro, antes dele chamar esse método salvar aqui, eu tenho que corrigir o seguinte, ó. Eu separei aqui o aluno, deixei o aluno cliente e eu vou simplesmente ter uma nova rota, que essa nova rota ela vai fazer o que? Ela vai chamar esse cadastrar, tá? Então aqui ele vai chamar esse cadastrar e essa outra rota vai chamar o salvar. E aqui, em vez de eu chamar listar, eu vou ter um outro método que vai chamar cadastrar. Esse método vai fazer o que? Vai só chamar a view, vou anotar aqui. Chamar view cliente cadastrar. E aqui salvar o cliente. Certo? Então, a gente vai agora Ctrl S para salvar, vamos aqui no nosso controller. E no nosso controller vamos criar uma função novamente public function cadastrar e vamos chamar ela aí para retornar return view
aqui é a nossa view cliente cadastrar. Ponto e vírgula. Pronto. Dou um Ctrl S para salvar. Dou um espaço aqui. Alt Shift F para indentar. Salvo novamente. E é isso. Então se eu vier agora aqui no meu navegador e der um Enter aqui, ele chamou o nosso formulário, tá? Então vamos fazer o teste e ver se ele vai salvar. Bota aqui teste, teste. Opa, aqui é um inteiro, né? Então pronto. Vou passar o inteiro aqui e salvar. Quando ele salvar, simplesmente ele não fez nada porque ele está com algum errozinho aqui. Deixa eu ver o que pode ter ocorrido aqui. Então pessoal, como vocês viram aí, não está salvando. Por que que isso acontece? Porque o Laravel tem uma questão de segurança. Essa questão da segurança, ele quer que cada formulário ele passe aqui um input para a gente, para a aplicação vazia. Então, input hidden, opa, é type hidden, e o nome que a gente vai chamar aí, name dele vai ser token, e o value dele vai ser 3 chaves, e nós vamos chamar isso aqui crcs, deixa eu ver aqui. Então botamos aí as 3 chaves, vamos chamar CRSF token. Esse método aqui do Laravel, ele simplesmente gera uma chave para que quando eu vá salvar o meu formulário, ele sempre consulte essa chave aí para verificar se é dessa aplicação realmente que eu estou enviando. Então é para evitar problemas com SQL Inject. Então deixa eu ver se agora vai dar certo. Deixa eu atualizar aqui. Opa, ele deu um erro aí. Um define, eu acho que eu escrevi errado o método. O nome do método que eu escrevi errado, na verdade é CSRF token, né? Então, deixa eu salvar aqui. Pronto, salvei aqui. Se eu atualizar agora, agora deu certo. Então vou botar aqui nome teste, telefone 33, aqui e vou salvar. Então, no momento que eu fui salvar, ele deu esse outro erro aqui, ó. Por que que ele está reclamando aqui, ó? Muitos argumentos na função appcontroller. Significa que, pessoal, que faltou a gente adicionar aqui no na nossa rota isso aqui, ó, que é o ID no momento que a gente está salvando. Então, se eu salvar aqui, deu Ctrl S e vier aqui, ele deu um erro aqui, né? Então, vamos lá. Deixa eu atualizar e salvar. Opa, ainda está dando erro aí. Ele disse que então pessoal, ele ficou apresentando esse erro aqui. Esse erro ele está dizendo que está dando um erro na parametrização. Se nós viermos aqui para o nosso controller, a gente simplesmente faltou de colocar o seguinte parâmetro aqui, ó, no input, colocar o parâmetro nome, tá? E aqui telefone, e aqui CPF. Se a gente salvar aqui, der um Ctrl S e voltar e atualizar, então simplesmente ele salvou o teste. Se a gente vier aqui no banco de dados e conferir, você vai apertar aqui um F5 e ele inseriu o banco de dados com sucesso. Então, aqueles outros parâmetros que eu falei para vocês no início. Certo, pessoal? Então essa aí é a nossa aula de hoje. Sobre a questão do layout, eu não, nesse primeiro momento eu estou só explicando, depois a gente coloca dentro da tabela para ficar um negócio mais organizado, ok? Então era isso que nós temos por esse momento. Sim, uma outra observação bem interessante é esse DD aqui. Esse DD é como se fosse o vardump, tá pessoal? Vardump cliente. Então eu quero debugar o meu código para saber se ele chegou até aqui. Então nesse caso, esse DD é um vardump otimizado. Então eu vou salvar novamente, eu vou dar um Ctrl S para salvar aqui. E eu vou vir aqui cadastrar. Se eu vou cadastrar aqui qualquer coisa e salvar, observe que ele apareceu isso aqui. Então isso aqui é como se fosse o nosso debug. Eu venho aqui em atributos e vejo se ele passou os atributos. Então ele recebeu os atributos. Então esse DD aqui
Ah, eu quero saber o valor que está na variável nesse momento. Então eu boto dd e o nome da variável. E é como se fosse o vardump aí do Laravel, tá? Então é bem importante. Por isso que ele estava ali comentado. Então eu vou deixar ele comentado aqui que a gente não vai usar ele agora. Ok, pessoal? Então era isso que tínhamos por hoje. Deixa eu atualizar aqui. E ele vai salvar novamente e veio para um terceiro registro aqui. E até a nossa próxima aula.